Oi, amor, tudo bom? Hoje quero conversar com as desconectadas, as mulheres que estão se sentindo desconectadas de si mesmas e aí, consequentemente, provavelmente está se sentindo desconectada do trabalho, desconectada das relações, desconectada da vida, não anda vendo muita graça em nada, não anda se animando com muita coisa, não anda inspirada. Essa desconexão com a gente mesma geralmente causa todos esses outros impactos, né? E quero conversar um pouquinho sobre, né, do porquê que a gente cai nesses momentos de desconexão. Vou compartilhando algumas histórias. Tenho um roteirinho bem básico, assim, de coisas que eu quero mencionar, mas quero mais ter uma conversa com você, de mulher para mulher, Marisa. Mas pra gente pensar junto e você também ir organizando as suas ideias e encontrando alguns insights aqui nessa conversa. Eu tenho muita experiência com essa sensação, infelizmente, né? Porque preferia não ter, mas teve momentos da minha vida em que eu olhei para mim mesma e falei, tipo, eu não sei muito bem quem eu sou, eu não sei, não acho que eu tenho muito talento, não acho que eu faço nada de especial, não acho que eu sou muito especial em nada. É, não acho que eu tenho relações tão extraordinárias assim, não vejo muita graça nas coisas. E, e todas as vezes que eu senti isso, a vida valia menos a pena, sabe? Essa desconexão comigo sempre levava a essa, pra mim, pelo menos, na minha experiência, essa conexão com a vida tá valendo a pena, tipo, eu tô vivendo de verdade, sabe? Essa sensação de eu tô vivendo de verdade, eu tô só no automático, só trabalhando para pagar a conta. Eu tô vivendo a, um propósito, uma missão, né? Eu tô dando um sentido para essa minha existência, né? Tá? Eu tô fazendo valer a pena. Toda vez que eu me senti desconectada de mim mesma, a sensação que vinha junto é eu não tô fazendo, não tô dando meu melhor, eu não tô desenvolvendo meu potencial, né? Então uma coisa ela anda com a outra. E num vídeo que eu postei semana passada, eu tava falando sobre a gente. Eu vou dar uma recapitulada porque eu acho que tem alguns pontos ali naquele vídeo. Eu vou botar. Acho que aqui. Eu vou botar aqui pra você assistir, mas também se for é só o último anterior a esse. Eu tava falando sobre a gente se sentir perdida. E eu tava falando no vídeo passado o quanto que a gente se sentir perdida tem a ver com o fato da gente ter sido criada, né, socializada como mulheres, porque a gente vive numa cultura que, independentemente se a sua família era diferentona, existe uma maneira como mulheres são criadas, meninas são criadas e como as mulheres crescem, o mundo que nós crescemos, né? Então, eu falei um pouco sobre isso no último vídeo, explicando a relação disso com a gente se sentir perdida na vida. Porque a gente vai fazendo escolhas de acordo com quem a gente acha que a gente deve ser, né? Então a gente chega num ponto em que a gente olha para nossa vida e fala: não me vejo aqui. E geralmente esse perdida caminha junto com o desconectada. Na verdade, é um um trio parada dura que anda junto, que é perdida, desconectada de si mesma e insegura, né? Porque é muito difícil também você ter autoconfiança se você não está conectada com as suas forças, com o seu poder, com a sua capacidade. Então eu tava conversando sobre a gente se sentir perdida, porque a gente chega num ponto da vida que a gente olha pra vida que a gente tem ao redor e fala assim, cara, não sei para onde ir a partir daqui. Então o perdida, ele vem dessa sensação de eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei para onde eu quero ir, ou o caminho que eu estou indo não é um caminho que tá me empolgando ou que eu sinto que é o caminho para mim, né? E aí eu contei a minha história lá sobre o momento que eu, aos 30 anos, me vi numa situação que tava tudo bem, né? Eu já estava aqui na Austrália, eu moro aqui na Austrália, você está chegando hoje. Eu já estava aqui na Austrália há 7 anos, eu já tinha passado por aquele período de perrengue de imigração, de visto, de se adaptar à língua, de se adaptar à cultura tal. Eu tava vivendo uma fase que tava tudo bem, mas eu me vi assim, né? Eu tinha um futuro pela frente, mas esse futuro que eu via não era um futuro que tava me alegrando.
E junto com essa sensação de estar perdida no sentido, mas não tá me alegrando, não tá me empolgando, mas também, o que eu vou fazer? Não faço a menor ideia do que fazer. Junto vinha essa desconexão comigo mesma, né? Eu não conseguia ver quais outros talentos eu tinha. Então, na época, eu trabalhava como gerente de restaurante. Eu era boa naquilo, né? Eu tenho um senso de liderança, eu amava o meu chefe, sou amiga dele até hoje, o John. Eu tinha muita autonomia, que é um valor importante para mim, eu tinha muita liberdade, estava confortável financeiramente. Só que eu sentia, cara, que eu nasci pra outra coisa, eu tenho um potencial para mais, eu não sinto que eu tô dando tudo de mim. Só que ao mesmo tempo que eu tinha essa sensação, eu não conseguia ver quais outros talentos eu tinha, o que mais eu poderia fazer. E eu tava muito desconectada de mim mesma. E pra mim, essa desconexão, ela sempre anda muito junto com uma retração, sabe? É o e essa deve ser a vibe que você tem de quem eu sou. Sou uma pessoa expansiva, engraçada, faço piada com tudo mesmo quando não tem graça. Eu sou, né, confiante, eu tenho essa. Eu tenho naturalmente essa habilidade de expandir. Só que ao longo da minha vida, e eu comentei isso no vídeo anterior, né, eu fui retraindo. E eu tava conversando com você lá no outro vídeo sobre o recorte de estar perdida, de tomar decisões em quem a gente acha que a gente deveria ser. Mas isso também vem junto com esse processo de eu fui me desconectando de mim mesma. Então, quando a gente é criança e a gente não tem esse filtro, né, de quem a gente deve ser, ou ele não tá tão apuradinho ainda, a gente só é, né? Então, que uma das coisas que eu mais me encanta, assim, em olhar criança é ver o quanto elas dançam e cantam, elas não têm nem o conceito do que é cantar bem ou cantar mal, elas não têm o conceito do que é dançar bem, dançar mal, elas não têm o conceito de eu tô sendo ridícula, não tô sendo ridícula, ou estão me olhando, estão me olhando. Algumas, né, começam a ter, mas eu tô aqui pensando nas filhas de um casal de amigos meus que são uma família para mim aqui na Austrália. Eu passei alguns meses com eles quando eu voltei ano passado. Porque, se você não sabe, né, eu morei aqui 11 anos, aí eu fui passar um tempo no Brasil, acabei ficando 5 anos lá, e voltei faz um ano. Fez um ano, inclusive, essa semana. E aí, quando eu voltei, eu passei uns meses com eles. E eles têm duas filhinhas que eu amo loucamente. Uma tinha 5, outra 6, né, quando eu tava morando com eles. E foi a primeira vez que eu vivi com crianças, né, tipo, tive uma rotina com criança. Desde que eu fui criança, né? Cara, essa liberdade que elas têm, sabe? Essa conexão com, tipo, uma delas, uma maquiagem, ela se olha no espelho, ela se acha linda, sabe? E a outra, tipo, gosta de esporte, gosta de se pendurar nas monkey bars, e ela é confiante, ela acredita nela mesma, elas têm essa conexão com elas mesmas que eu fico olhando e infelizmente, né, tipo, a gente olha, a gente sabe, né, que daqui a pouco chega a adolescência, chega essa busca por a gente se conectar com os nossos colegas e com os outros, isso vai se perdendo, faz parte, uma parte natural também do nosso desenvolvimento. Só que era disso que eu sentia falta, sabe? Dessa minha conexão, dessa minha vibrância, porque quando eu me desconecto de mim mesma, eu me fecho. Então, geralmente, né, o meu perfil é eu começo a comer mais, eu tenho, né, eu tenho comer como um modo de regulação emocional, que é uma coisa que eu trato até hoje. Eu me fecho, né, as minhas amizades mais próximas dizem que eu sou monstrinha, né, quando eu tô mal eu me fecho, não quero falar com ninguém, não quero me colocar no mundo, não quero me expor, tipo, tem essa retração, quando eu me desconecto de mim mesma. Porque quando eu me desconecto de mim mesma, eu automaticamente me desconecto do mundo. E a vida para de ter graça, sabe? E aí, por que a gente passa por esse momento de desconexão, né? E eu trabalho com muitas mulheres, eu já tive mais de 1000 alunas nos meus cursos. Tenho uma conexão muito especial com mulheres, né? A gente cria intimidade muito rápida, então muitas me contam, né? Coisas bem íntimas, assim. E essa desconexão vai acontecendo sistematicamente. E é um processo social
que está associado à cultura que a gente vive, né, que foi o que eu expliquei no outro vídeo, da gente ir se desmembrando de nós mesmos. Então, se a gente começa a pensar no nosso corpo, né, como existe um padrão de beleza a ser alcançado desde pequena, a gente é exposta a esse padrão. Hoje em dia, as meninas que estão crescendo têm outras referências, né? Vai ser muito legal ver o que elas vão se tornar, sendo que elas estão vendo tantas meninas diferentes nas televisões, na televisão, nos filmes, nas revistas, né, na internet. Quando eu tava crescendo, que foi nos anos 80, na Capricho só tinha meninas magras, cabelo liso, brancas, com as feições mais rosadinhas. E eu sou muito diferente disso, né? Eu sempre fui gordinha, o meu cabelo é ondulado, as minhas feições são mais escuras, né? E claro, isso piora ainda mais na questão da raça, né? Do racismo. Então, tipo... Mas falando da minha experiência, então, desde pequena, eu via e entendia o meu corpo como errado. Né? E não só eu via e entendia o meu corpo como errado, como eu era dita que o meu corpo era errado, né? Então, por um lado, eu tinha um primo que sempre me zoava que eu era gorda. Eu tinha uma outra parte da família que sempre falava pra mim: mas você é linda, você tem um rosto lindo, só precisa emagrecer. O primeiro menino que eu beijei me falou isso: você tem um rosto lindo, você só precisa emagrecer 5 quilos. Um outro menino que eu beijei me falou a mesma coisa: você é linda, você só precisa emagrecer. Então era constantemente um reforço de que o meu corpo não era bom o suficiente, não era certo. Então a relação que eu estabeleci com o meu corpo sempre foi uma de ódio. Sempre. Eu olhava pro meu corpo e eu via o meu corpo como uma fonte de problema. Eu odiava. Eu lembro, eu me olhava e falava: você é nojenta, você é horrorosa, que nojo. Eu lembro de pegar assim no meio das minhas pernas e falar: credo, que nojenta. Então eu nunca sentia conexão com o meu corpo. Pelo contrário, eu não queria aquele corpo. Eu tinha uma dissociação daquele corpo. E ao mesmo tempo esse comer emocional, né? Então regulava as minhas emoções através da comida, o que fazia com que o meu corpo ficasse da maneira que era vista como errada, e eu não tinha essa conexão com o corpo. Foi só depois desse processo de autoconhecimento que começou com o despertar que eu comecei a me conectar com o corpo de uma outra maneira, de ouvir o meu corpo, de perceber as emoções do meu corpo, de ver o meu corpo como uma fonte de experiência de vida, através dele que eu experiencio a vida. E aí comecei a restabelecer essa conexão com o meu corpo. A conexão com a minha intuição. Eu tinha muita desconexão com a minha intuição, e a minha desconexão com a minha intuição estava diretamente ligada à minha desconexão com as minhas emoções. E com as emoções e com o corpo, porque quando a intuição vinha, né, e ela vem com uma emoção, ela vem com um direcionamento, ela vem no corpo, eu não tinha conexão com esse corpo, não tinha conexão com as minhas emoções. Tudo que eu sentia, eu tinha uma tendência de reprimir, porque eu tinha aquela concepção de que ser forte é você aguentar tudo, você vai, você se joga, você faz, e não sentia, né? Então eu entubava raiva, não vou discutir, eu entubava tristeza, não vou ficar falando sobre isso, entubava, a um ponto que a minha intuição, ela já não tinha nem mais espaço, porque assim que ela vinha, ou que eu tinha uma sensação, eu já nem validava aquela sensação. Então eu não conseguia viver baseada na minha intuição, conectada, né, comigo e com a minha intuição, porque eu não estava conectada com as minhas emoções. Uma coisa anda com a outra. E o outro ponto de desconexão é o ponto de desconexão com a própria maneira como a gente pensa. Porque, e tudo isso vem da infância, porque como a gente está desconectada de nós mesmas e a gente não consegue... Se eu estou desconectada de mim mesma, eu não consigo ver em mim valor, né? E eu não consigo ver no que eu penso valor, eu não consigo acreditar e lutar e expressar o que eu penso. Eu estou desconectada do que eu realmente penso, porque eu já
tô com aquelas ideias fixas de como as coisas devem ser. E isso tudo vem da infância, né? Então vem essa desconexão do corpo, a desconexão das emoções vem da, da de quando a gente é criança, como meninas, né? Anos 80, 90 principalmente, hoje em dia tá mudando, mas a maioria das pessoas, das mulheres foi criada assim, e os meninos também, né? Porque os meninos não podem chorar. Mas nós meninas era assim, pelo amor de Deus, não vai ser dramática, não vai ser louca. Então a gente reprimia emoções como tristeza, como raiva, como indignação, né? A frustração. A gente tinha que ser aquela boa menina, comportada, obediente, que não dá trabalho. E essa menina que é obediente, responsável, que não dá trabalho, ela não pode ter emoções difíceis, expressar essas emoções até de uma maneira caótica, porque quando você é criança, você não sabe regular suas emoções, né? Por isso, inclusive, que comer se tornou um modo de eu me regular. Porque o comer ele não interfere nos outros, né? Você tá botando pra dentro, literalmente botando pra dentro as emoções. E então essa desconexão que a gente tem emocional vem de quando a gente é criança, porque o que a gente sente não é validado, né? Aquela frase icônica, né? Engole o choro. Então você engole o que você está sentindo, você desconecta do que você está sentindo. Isso é anestesia, né? A desconexão com o corpo, como eu pensei, como eu comentei, a desconexão com o nosso próprio pensamento crítico, porque nós somos ensinadas a ser obedientes. E quando você é obediente, você não pode ser questionadora, você não pode ser, né? Então, quando eu era criança e respondia, questionava, eu era respondona, eu era uma menina muito difícil, assim, não dá, você é muito difícil, você não colabora. E tudo isso é fazendo com que você problematiza tudo, você vê problema em tudo. E isso fazia com que eu começasse a achar, nossa, acho que eu sou meio chata mesmo, né? Porque eu questiono tudo. E o que eu penso, eu começo desde então, né? Nós começamos desde a infância, então, tipo, olhar para o que a gente pensa e falar, não é válido o que eu penso. O que eu penso não tem valor. E o que acontece é que a gente não desenvolve esse pensamento crítico, entende? É uma questão da aprendizagem, né? A gente não aprende a desenvolver e inclusive ter discernimento dos nossos pensamentos, né? Porque a gente vai desconectando. A gente vai desconectando e a gente quer, quando criança, pertencer. É uma necessidade humana pertencimento. Então, a criança, ela vai se esforçar ao máximo para caber dentro daquelas expectativas. E foi isso que a gente fez, querendo ser boas meninas, né? A gente silenciou as emoções. A gente não deu espaço para as nossas ideias críticas. A gente odiou o nosso corpo e passou a vida, né? Tentando emagrecer, tentando alisar o cabelo. Quando eu era jovem, quando eu era novinha, eu tentava alisar o cabelo. A gente vai fazendo, né? Tudo para pertencer. Porque é natural, é o que a gente precisa, né? Só que quando a gente chega nessa fase adulta, né, que é a mesma fase que eu tava falando no outro vídeo, quando a gente tá perdida, porque a gente olha, cara, eu fiz tudo o que eu achava que eu deveria fazer, mas eu não me sinto feliz, né? Quem sou eu? E o perdida, ele é muito para onde eu tô indo, para onde eu quero ir, e o desconectado é quem sou eu, né? Porque eu não sei mais, né? Eu lembro que quando eu tive a minha grande crise existencial aos 30, grande parte dessa crise era: mas o que eu gosto? O que eu sou boa? Com o que eu posso contribuir com o mundo? Com o que eu posso fazer a diferença? Qual é o meu valor, sabe? Qual é esse meu potencial? O que eu realmente acredito? Porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que se atravessou muito pelas dores do mundo, assim, sabe? As coisas, eu via as diferenças, né, sociais, e aquilo me doía. Só que com o tempo eu fui falando, mas isso não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que eu possa fazer, sabe? Me desconectando, eu desconectava disso. E fui ficando tão anestesiada que eu já não sabia mais quem eu era. E aí a minha grande crise aconteceu porque eu tava me sentindo... Eu tava me sentindo desperdiçando a minha vida.
a sensação que eu tinha era assim, nossa, minha vida vai ser isso, então, sabe? E eu tenho uma coisa muito doida que é assim, eu tenho uma clareza muito grande da Fernanda velhinha, sabe? É como se eu conseguisse me visualizar velha, assim, velha 90 anos, velhinha, velhinha, sabe? Tipo, acabando a vida, sabe? E eu consigo imaginar essa Fernanda que tá perto da morte, que tá, né? Que pode encontrar com a morte a qualquer dia, me dando conselho, sabe? E essa Fernanda, ela me dá os conselhos dos mais variados. Foi essa Fernanda velhinha que me disse pra eu cortar o cabelo curto, porque eu sempre tive cabelo muito comprido, onde ela falou, mas você jura por Deus que a gente só vai ter cabelo comprido a vida toda? E aí eu fui lá, cortei o cabelo. Foi ela que me convidou a sair do meu casamento, que me disse, né, tipo, tem outras coisas pra você viver, pra você descobrir sozinha. Foi essa Fernanda que velhinha que me mandou pro Brasil em 2017, foi ela também que me mandou de volta pra Austrália em 2022. Então eu me conecto, e essa conexão com essa velhinha foi uma das coisas que me salvou, assim, quando eu tinha essa crise dos 30, porque é ela que ficava martelando na minha cabeça. Mas você jura que vai ser isso, então, que a gente vai fazer pro resto da vida? Tem outras coisas, eu tinha essa sensação, que tinha outras coisas. Mas era tão assustador, porque eu não sabia nem por onde começar. Só que eu ficava com essa sensação, tem alguma outra coisa, tem alguma outra coisa. Só que eu tava tão acostumada a me desconectar, tava tão desconectada que eu fui entrando num processo depressivo, porque eu ia silenciando. Eu silenciava as minhas emoções de desconforto no trabalho, eu silenciava, né, os meus pensamentos que me diziam, tá, você tem 30 porque eu tava com 30 e hoje eu tô com 40, eu olho e falo, nossa, eu super nova com 30, mas com 30 eu me achava velha pra mudar de carreira. Eu falava, meu, já passou da idade, para quieta. E os meus pensamentos falavam, mas você só tem 30. Você ainda tem uma vida toda pela frente, dá pra mudar, sabe? Mas eu não confiava nesses pensamentos, eu não confiava na minha intuição, eu não confiava nas minhas emoções, eu via o meu desconforto como uma chatice. Por que agora eu tô desconfortável? Por que eu não tô feliz? Por que eu nunca tô satisfeita? Quando essa insatisfação era justamente o que estava me salvando. Era justamente essa insatisfação que estava. Acabou o espaço aqui do meu celular. É, e era a insatisfação que eu tava sentindo naquele momento que tava me apontando para uma outra vida, sabe? De uma vida que hoje eu me sinto muito conectada comigo mesma, sabe? E não que eu não tenha me desconectado, né? Eu entrei num processo de reconexão comigo mesma naquele momento, que era um momento em que eu tava me sentindo perdida profissionalmente e tava com essa desconexão profunda que não me ajudava, não tinha como eu descobrir que eu queria fazer o que eu tô fazendo agora se eu não me conectasse comigo mesma. Não tinha como eu me encontrar se eu não me reconectasse comigo mesma, sabe? Então essa reconexão era essencial. E foi o processo que eu entrei, foi um processo de reconexão. E não que nesses últimos 10 anos eu não tenha me desconectado. Eu me desconectei algumas vezes, inclusive o Brasil, né, essa ida pro Brasil foi uma grande desconexão de mim. Eu passei por um processo que eu me desconectei muito de mim mesma. Só que uma vez que eu comecei a perceber a importância de estar conectada comigo, toda vez que eu me desconecto, fica muito gritante, sabe? Fica muito gritante a diferença. Então eu não consigo mais me anestesiar e me silenciar. Eu tipo, já sei demais, sabe? Então esse processo de reconexão com nós mesmas, na realidade, ele é um processo de criar um relacionamento saudável com nós mesmos, que é um processo de ouvir a nós mesmas. Imagina qualquer relacionamento que você tenha, qualquer. Pode ser com seus filhos, pode ser no seu casamento, com a sua família, com o seu trabalho. Qualquer relacionamento, ele precisa de respeito, ele precisa de escuta, você precisa escutar o que a pessoa está te falando, né? Para você perceber o que é importante para ela, para que você entenda os limites dela, para que você consiga, né, se agir de uma maneira que seja bom para aquela pessoa. E bom para você também, claro. E é isso que a gente não faz com nós mesmas, né? A gente não aprende
A gente aprende a não ouvir o nosso corpo, a gente aprende a não ouvir nossas emoções, a gente aprende a questionar os nossos pensamentos. Então a gente começa, a gente não tem uma relação com nós mesmos. E eu vejo nesse período, né, desde o meu despertar, que foi nesse processo que eu tive aos 30 anos, foi um despertar para mim mesma. Quando a gente fala de despertar, vem muito essa imagem de despertar espiritual, né? E não que não esteja ligada, né? Mas porque a minha conexão comigo mesma me trouxe também, né? Uma conexão com a espiritualidade, porque me trouxe uma conexão com o todo. Mas foi o despertar de quem eu sou, sabe? Tipo, eu comecei a entrar no movimento de viver de acordo com o que é não negociável para mim, porque é importante para mim, porque eu passei a me ouvir e dar espaço para mim na minha vida, sabe? E não só ficar tentando caber numa caixinha, tentando caber no que eu achava que eu deveria ser, ou no que as pessoas esperavam de mim. E esse é um processo que eu tenho vindo. A gente vai sempre, né, de repente você tá pensando, pô, mas eu já tô nessa jornada faz tanto tempo, eu já fiz tanta coisa. Mas sim, é um processo que não dá pra gente desistir. Tem coisas que eu vejo, por exemplo, em mim hoje, que eu ainda tô tentando encaixar nessa situação, naquela. Eu reparo nisso, tem camadas, né? E tem muitas outras que eu já consigo me colocar com mais clareza. Porque é um processo, a gente vai aos pouquinhos, né? Ajustando. E em 10 anos a minha vida tá diametricamente oposta, sabe? Porque hoje eu consigo ter uma conexão com o meu desejo, o que eu quero de verdade, o que eu preciso. Há 10 anos atrás eu estava num período que eu queria ser nômade digital, viajar o mundo. E eu viajava muito, né? Já fui para 35 países. E à medida que esse tempo foi passando, hoje eu escuto o que eu tô falando e o que eu peço internamente é calma, fazer as coisas com calma. Eu gosto de fazer as coisas com calma. Eu quero comprar uma casa, tô sempre falando pra vocês, né? Eu quero comprar minha casa. Tô fazendo, tipo, jardinagem. Eu tô muito mais criando raízes, sabe? Porque eu consigo sentir, eu consigo ouvir. E toda vez que aí eu começo a viajar de um lado pro outro, né? Tipo, fez um ano que eu tô aqui, né? Eu tava então morando com fulano, depois fui pra tal lugar, tal, não sabia onde ia. E o meu corpo falava, pelo amor de Deus, Fernanda, para, sabe? Essa conexão. E dá espaço, porque aí a vida continua sendo a vida, com os problemas da vida, com as questões da vida, com as perguntas sem respostas da vida. Só que é como se você filtrasse a sua vida de uma maneira diferente, né? As perguntas que você se faz se tornam diferentes. A maneira como você lida com os seus processos internos é de uma forma diferente. Então, claro que eu ainda sinto medo, por exemplo. E eu fico frustrada quando eu tô com medo, quando eu tô travada em algum projeto, por exemplo. Eu fico frustrada, mas eu fico me perguntando, tá, o que tá faltando, o que eu tô precisando, como eu posso me nutrir, como eu posso me ajudar a atravessar essa emoção. Muda, porque tem essa conexão comigo mesmo. E o mais louco, né, eu tava falando no começo do vídeo sobre estar insegura. A insegurança, a falta de autoconfiança, a falta de autoestima, vem tudo dessa desconexão. Porque se você não está conectada com você mesmo, você não consegue ver os recursos que você já tem, porque você tem muitos. Talvez eu nem te conheça, mas eu tenho certeza que você tem 1 milhão de recursos, porque você já aprendeu muita coisa na tua vida. E você tem habilidades, você tem qualidades. E por mais que a Berenice, que é essa voz crítica na tua cabeça, fique falando que o que você sabe qualquer um sabe, o que você fala qualquer um fala, quem que vai querer pagar você pra qualquer coisa, o que você tá achando, quem acha que você tá achando que você é. Independentemente de tudo isso aí, você tem muita coisa, muito recurso, muita habilidade, sabe? Você tem coisas que você pode usar para colaborar com o mundo, com as pessoas ao seu redor, ou de repente até com mais pessoas, sabe? Além do seu círculo direto, assim. Você tem, mas enquanto você estiver duvidando, enquanto você não conseguir reconhecer, enquanto você não olha para você, você continua vivendo pequeno. E quando eu falo viver pequeno, não é a configuração necessária não é necessariamente a configuração da tua vida, o viver pequeno. O viver pequeno é você viver menor do que você poderia, quando você se silencia, quando você se aperta numa caixinha, sabe? Se aperta tudo, assim, segura aqui, segura ali, prende aqui, e você, né, vai andando pela vida assim, tipo, toda cheia de dor nas costas. Tipo, quando você toma seu espaço, sabe?
E não, antes, pra mim, antes viver grande, né, viver a minha vida, viver a minha verdade, era viajar o mundo, ser nômade digital, trabalhar de qualquer lugar do mundo. Tipo, isso era o que eu tava fazendo em 2017, antes da pandemia, quando isso tudo aí ninguém nem falava disso aí, eu já tava nesse movimento, era o que eu queria, o viver grande pra mim era, naquele momento era aquilo. Hoje em dia, pra mim, o viver grande é eu ter uma casa própria, tipo, e quando eu penso numa casa própria, eu não penso numa mansão, porque eu não tenho vontade de casar de novo, eu não tenho vontade de ter filhos, então sou eu, né? Eu gosto de morar sozinha, eu quero ter uma casa que não seja tão grande assim, porque eu também não vou ter ninguém para limpar para mim. Eu gosto de cuidar da minha casa. Eu quero ter jardim, eu quero ter plantas. Então, tipo, eu moro numa casa alugada agora e eu comecei a fazer jardinagem. E aí eu boto tudo em potinho, porque eu fico pensando, eu vou levar tudo isso pra minha casa. E a minha vida hoje em dia é bem, tipo, eu trabalho, eu vou pra academia, eu cuido das minhas plantinhas. As minhas amigas, tipo, vêm em casa, eu cozinho pra elas. Eu gosto de cozinhar nem em restaurante, mas eu gosto. Então, é muito diferente da vida grande que a Fernanda de 10 anos atrás queria. Mas eu sinto a minha vida enorme, porque ela é uma vida que tá conectada com quem eu sou hoje. Pode ser que eu mude, né? Tipo, a gente vai se transformando, só que essa conexão com nós mesmos permite que a gente vá abrindo espaço para que outras partes nossas vão florescendo, vão aparecendo, vão tomando conta, sem que a gente precise sempre se desconectar, se desligar de nós mesmos, porque, cara, todas as vezes que eu me desconecto de mim mesma, eu me desconecto da natureza, eu me desconecto do encanto da vida, eu me desconecto das pessoas que eu amo, eu não consigo mais ouvir as pessoas com ouvidos generosos, eu não consigo mais ver o mundo com um olhar generoso, eu me desconecto de tudo, sabe? Então essa conexão com nós mesmos, eu escuto muito isso, né? Isso tem a ver com a maneira como a gente foi criado. Você quer conectar com você quer se conectar com o seu desejo, isso tudo é egoísmo. Você é uma egoísta agora. E cara, não é egoísmo, porque quando você se conecta com você e você abre espaço, né, até para ter empatia com você mesmo, para se escutar, para ver o que você precisa, os seus limites, você está fazendo um favor para os outros, porque você está dando espaço para eles também poderem ser e falar e compartilhar com você e ter espaço para ser na vida deles, né? Se perguntar o que eles querem, quais são os limites deles, como eles se conectam. E é só assim que a gente se conecta um com o outro também. Porque se eu não estou conectada comigo mesma, a versão que você vai ter minha não é uma versão autêntica. É uma versão toda modulada de acordo com o que eu acredito que eu tenho que ser, que não é o que eu sou de verdade, não é conectada com os meus recursos de verdade. Então, né, eu vejo tantas das minhas alunas, e eu também tinha esse desejo enorme de ajudar outras pessoas. Eu quero muito ajudar outras pessoas. Ah, mas você não está conectado com os seus talentos, com as suas habilidades, com as suas coisinhas que são especiais suas. Como que as pessoas vão poder falar, pô, me ajuda, Fê, a fazer essa coisa, sabe? Elas não sabem, porque você não tá postando no mundo, né? Então, até pra gente ajudar os outros, pra gente estar no mundo colaborando de uma forma mais efetiva, a gente tem que estar conectada com os nossos recursos pra falar, ei, eu consigo fazer isso, eu posso ajudar desse jeito. Eu sou boa nessa coisinha aqui, eu posso ajudar com isso. Porque é assim, né, que a gente vai uma colaborar. Eu sou boa, por exemplo, de comunicação, eu sou boa de escutar as pessoas, eu sou boa de estudar um monte de coisa, juntar tudo, passar as ideias para vocês. Eu tenho esses talentos, mas eu, por exemplo, não tenho talento com planilhas ou leituras extensivas, tenho TDAH. Não tem como ajudar com isso, entendeu? Aí tem outras pessoas que podem. Então, se você precisa de aconselhamento jurídico, eu não tenho como ajudar, mas tem outras pessoas que podem. Se você precisa de aconselhamento de contabilidade, eu não consigo, mas tem outras pessoas. Se você precisa de um aconselhamento até em relação à sua saúde mental, né? Então, se você tem algum transtorno, eu não posso ajudar. Tem os psicólogos, tem os psiquiatras. E por aí vai, né? Cada um tem uma habilidade. Se você precisa de um coquetel delicioso, tem gente que faz um coquetel delicioso, que faz comida deliciosa, limpa a casa como ninguém, organiza, todas as coisinhas, sabe? Esse é o caminho de conexão com nós mesmos. Mas a gente se desconectou e não é sua culpa, né? Então,
você se perceber desconectada é o primeiro passo para você começar a entrar de novo em contato com você mesmo, sabe? De poder, tipo, olha eu aqui, sabe? Olha eu aqui. E é muito louco essa questão do corpo, né? Porque eu mudei, tipo, eu continuo gordinha. E eu continuo querendo emagrecer. Só que, cara, eu não me odeio mais, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu olho pro espelho, me toco, eu não me chamo de nojenta. Eu tenho uma conexão com o meu corpo, sabe? Uma conexão com o meu corpo. Tipo, até a própria sexualidade, né? O prazer feminino, quando a gente cresce, a gente tem tanto tabu em relação ao prazer sexual, tipo, os meninos, eles são estimulados, né, a ter contato com a sexualidade desde muito cedo. Os garanhões, aí os meninos se tocam e os meninos assistem, veem as revistas de mulher pelada. Tinha muita revista de mulher pelada na minha infância, eu via muitos meninos sempre com revistas de mulher pelada. Enquanto as meninas, enquanto, né, eu via que os meninos tinham essas revistas e a gente, nossa, eu cresci nos anos 80, tinha a banheira do Gugu, tinha sempre essa estimulação do homem, né, da sexualidade do homem. Mas para as meninas era assim, você tem que ser difícil, você tem que se dar o valor, você tem que ver bem com quem que você vai ficar para não ficar falada, senão você não vai arranjar namorado, a gente tem que ser escolhida, a gente não pode ser rodada, tem a menina para namorar, a menina para casar. Então você vai entendendo que, tipo, a sua sexualidade ela é um prêmio, assim, né? E você não é ensinada de uma forma saudável, à medida que você vai crescendo, na idade certa, claro, a se conectar com você, com o seu corpo, com o seu prazer. É um tabu, é errado. Então tudo isso, você percebe que é tudo um bololô só? É tudo um bololô só. É tudo um bololô só. A gente desconecta de nós mesmos. E isso, à medida que você vai se conectando, até com o seu próprio prazer você vai se conectando, sabe? É tudo uma coisa só. Essa conexão com nós mesmos. E abrir espaço, sabe? E tipo, a gente perceber o corpo, porque é no corpo que as coisas acontecem. Se eu só fico demonizando o corpo, eu perco a minha experiência de vida. É no corpo que tudo acontece, as suas emoções aparecem no corpo. Tanto que nos ciclos, que é o meu curso de inteligência emocional, a gente aprende, eu ensino o mapa emocional nos ciclos, que é você perceber as suas emoções no corpo, para você poder nomear suas emoções, enxergar, validar, ver o que elas estão querendo te dizer e aí modular o seu comportamento. Não tem como você ter controle da sua vida sem ter controle sobre as suas ações. Não tem como você ter controle sobre as suas ações sem entender as suas emoções. Não tem como. A gente se desconecta das nossas emoções, a gente perde o controle da nossa vida. É tudo um bololô só. Tudo um bololô só. Então vou parar o vídeo por aqui, que já deu 35 minutos, eu acho. Mas essa era a conversa sobre desconexão, né? Sobre se você está se sentindo desconectada de você mesma. Entenda esse vídeo como um chamado de reconexão, sabe? Como uma parte sua falando, ei, volta pra mim e volta pra você, sabe? A gente se desconecta de nós mesmos porque a gente quer pertencer. Mas você só vai sentir pertencimento quando você pertencer antes de mais nada a você mesma. E o pertencer a você mesma é você se conectar com você mesmo, criar essa relação. A partir disso, você vai começar a ter relacionamentos que estão conectados com você, um trabalho que está conectado com você, uma vida, um dia a dia se conecta com você. Porque essa conexão tem que vir daqui antes. Nada que você encontre fora vai encaixar se essa conexão não existir antes aqui dentro. Espero ter ajudado. Fica aí um monte de reflexão para você. Sinta-se à vontade de compartilhar aqui nos comentários as suas percepções, os seus insights. Eu leio, eu respondo e eu gosto muito de compartilhar isso com você, tá bom? E até mais. Beijo, amor.